Então, bom dia a todos, eu sou o professor Emanuel Prata e hoje eu vou ministrar o assunto meninges, ventrículos, líquor e a irrigação do sistema nervoso central. Iniciando por meninges, nós temos três tipos de meninges, a depender da sua camada, né? E a depender da sua do seu conteúdo e da sua composição. Nós temos a primeira, que é a dura mater, que é como o nome fala, né? Uma meninge mais rígida, mais rica em tecido conjuntivo, e geralmente ela fica mais externa. Nós temos a aracnoide, que é uma camada intermediária e apresenta algumas granulações que se assemelham a podos, né? E aí dá-se o nome de aracnoide, ou lembrar aranha, né? E a pia mater é a camada mais interna e é a camada mais fina das três. Entre elas, nós temos aqui espaços. Esse espaço aqui é chamado de espaço subdural. Fica entre essa e essa. E aqui o espaço subaracnoide, ou subaracnoideu. Aqui a gente pode evidenciar a calota craniana não foi retirada. E vocês podem observar o cérebro, só que aqui não é exatamente o cérebro, é o cérebro envolto por aracnoide. E aí você vê um aspecto brilhoso. Nós também vemos aqui a dura mater rebatida para cima. A dura mater, também conhecida como placa meninge, é constituída de tecido conjuntivo fibroso denso, com feixes colágenos dispostos em camadas entrelaçadas, ou seja, é um tecido mais rígido e permite aí mais proteção, por exemplo, ao líquido céfalo-raquidiano, ou cérebro espinhal. E nós temos aqui duas dura matres a depender da localização, que é a dura mater encefálica e a dura mater espinhal. A dura mater encefálica, ela apresenta duas camadas, uma chamada de endóstea e outra chamada de meninge. A endóstea é a superfície interna dos ossos do crânio, ou seja, é a que fica mais relacionada ao osso. Portanto, ela está em comum, em intrínseca relação com o osso. Já a meninge corresponde à própria dura mater, né? Dura mater propriamente dita. Quando as duas camadas, endóstea e meninge, se separam, pois são duas camadas, elas ali deixam um espaço. Esse espaço é chamado de seio venoso. Bom, nessa figura nós vemos aqui, essa é uma figura do néter, aqui já deixando um agradecimento. Nós temos aqui a dura mater, como vocês podem ver. Aqui no caso é a foice cerebral. E nós vemos aqui, quando a camada endóstea se separa da camada meninge, nós formamos aqui o
seio, nesse caso aqui é o seio sagital superior. O seio, ele tem uma coloração azulada por ele funcionalmente servir como o sistema venoso do nosso crânio. Portanto, o seio, entre aspas, são as veias do nosso crânio e assim do nosso sistema nervoso central. Tá? Nós temos vários seios aqui e posteriormente vamos detalhar mais sobre eles. A dura mata encefálica, ela cobre todo o encéfalo. Ela fornece bainhas tubulares aos nervos, que emerge do encéfalo fundindo-se com o epineuro. Ou seja, quando o nervo sai, ele precisa de uma capa conjuntiva, uma capa de tecido que não seja reativo com os neurônios. Portanto, essa capa é basicamente o nosso dura mata. Quando a camada meníngea, que é a dura mata propriamente dita, está no encéfalo, ela envia 4 septos, 4 separações, que agem dessa maneira, separando algumas porções cerebrais ou algumas porções do sistema nervoso. O primeiro septo é a foice do cérebro. A foice do cérebro, ela separa os 2 hemisférios. A tenda do cerebelo, vocês estão vendo aqui, ela separa o cérebro do cerebelo. A foice do cerebelo separa os 2 hemisférios do cerebelo. E o diafragma, por último, né? Diafragma da célula túrcica, ou célula túrcica ou fossa hipofisária, separa o cérebro da hipófise. Portanto, nós temos aí septos que impedem, né, que o tecidos nervosos diferentes se reajam ou se toquem, né, um ao outro. Essa figura ela mostra alguns seios, como a gente pode ver aqui, como eu já havia falado. E aqui eu vou mostrar. Esse primeiro aqui, esse grande aqui, o maior deles, é o seio sagital superior. O seio sagital superior, ele drena de toda a parte superficial do nosso encéfalo, tá? Mais especificamente do nosso telencéfalo. Nós temos aqui o seio sagital inferior, que é este daqui. O seio sagital inferior, ele drena mais próximo, uma camada mais medial, mais próximo do nosso diencéfalo. Nós temos o seio reto, aqui é seio reto, que é esse seio aqui, vocês veem. É um seio que vai carregar o sangue do seio sagital para a confluência dos seios. Tá? Nós temos uma veia, grande veia de Galeno, que vai desembocar no seio reto. Nós temos o seio sigmoidal, que é esse aqui, ele tem, tridimensionalmente falando, ele tem um formato de um S, aqui nessa peça, né?
A gente consegue ver um pouco somente disso. Nós temos o seio transverso. Numa visão superior, você vê mais com detalhes. Aqui é o seio transverso. E em detalhe aqui, gente, vocês podem ver que tanto o seio sagital superior, o inferior através do seio reto, o seio sigmoide e o transverso, eles vão acabar numa câmara chamada de confluência dos seios. Essa confluência dos seios é uma câmara que vai permitir, permitir que haja o desembocar na veia jugular interna. Então, a confluência dos seios, aqui nós temos o seio sagital superior, nós temos o seio sagital inferior e o seio reto, e eles vão desembocar na confluência dos seios. A confluência dos seios vai tributar o sangue na veia sigmoide, no caso na veia transversa, no seio transverso, e depois no seio sigmoide, para depois estes caírem na veia jugular interna, que é a veia dos vampiros, ok? Aqui ainda no seio sigmoideu, nós temos a tributação de algumas outras veias, no caso a veia petrosa, o seio petroso superior, o seio cavernoso, que é um seio bastante importante, está muito relacionado à célula turca, tá? E algumas outras veias, como a veia oftálmica, o seio petroso inferior, a veia facial. Então, todas essas veiazinhas vão cair na veia jugular interna. Veia jugular interna. Uma visão superior, nós podemos ver aqui o seio sigmoide. Ele dá um Szinho aqui, ó. O seio transverso, vocês podem ver que ele está bem horizontalizado. E aqui, a confluência dos seios. Então, aqui nós podemos ver a confluência. Então, a confluência vai drenar, tributar o sangue no seio transverso, depois no seio sigmoide, para daí tributar na veia jugular interna. Aqui nós podemos ver também nessa figura, em detalhe, o seio cavernoso, que fica no lado da célula turca, que está aqui. Ok? Aqui nós temos a hipófise. Nessa figura, nós observamos alguns seios venosos, aqui numa visão superior do crânio. Vemos, por exemplo, o seio sagital superior, o seio sagital inferior, o seio reto, conectando o seio sagital inferior à confluência dos seios. Temos aqui de um lado e de outro o seio transverso, unindo a confluência dos seios ao seio sigmoide e, por sua vez, a veia jugular interna. Nós vemos também aqui alguns outros seios, como o seio cavernoso, o seio intercavernoso, anterior e posterior, esfenoparietal, seio petroso inferior, o seio marginal e o seio petroso maior. Desta maneira, nós temos aqui a drenagem sanguínea venosa do nosso encéfalo. Bom, a dura mater
ela tem a função de evitar, né, limitar o deslocamento do cérebro, principalmente associado a alguns movimentos bruscos, como acelerações e desacelerações, evitando assim algum problema de choque. Além disso, voltando um pouco aqui, nós podemos observar que não é só isso, ele também evita que algumas manifestações patológicas invadam uma outra câmara. Por exemplo, um tumor de célula de hipófise possa adentrar no cérebro aí e danificando alguns nervos muito sensíveis, muito finos que estão próximos. Por exemplo, como o nervo óptico, o quiasma óptico. Tá? A dura mata espinhal, né, ela é a camada externa ou perióstea mais próxima da medula, né? Então, voltando aqui. A camada externa ou periostal da dura mater, ela vai se interromper a nível de foramen. Então a camada, no caso endóxia, né, ela não vai mais se continuar. O que vai se continuar é apenas a camada meníngea da dura mater, que vai cobrir a medula. Tá? Ela se prolonga até S2, que é a vértebra sacral 2, formando o que a gente chama de saco dural. Saco dural. Fornecem bainhas tubulares, assim como, né, eu havia falado anteriormente, aos nervos que emergem na medula. Essas bainhas vão se fundir com o epineuro, que é a camada mais externa dos neurônios. Aqui nós podemos ver a dura mater em verde, dura mater, no caso a camada meníngea. Em vermelho nós podemos ver a camada chamada de pia mater, e em azul desculpe, não é esse azul aqui. Esse azulzinho mais escuro, essa é a nossa aracnoide. Nós podemos ver que existe abaixo aqui da dura mater, né, o verdinho claro, o espaço subdural, também chamado de cavidade subdural. Ela é virtual, ou seja, ela não tem espaço, certo? A não ser que haja aqui um hematoma. Abaixo do azul escuro nós temos aqui, por exemplo, a camada subaracnoide. Aí é uma camada real, não é virtual. Ela contém espaço e é onde fica o nosso líquor, tá? Que é geralmente drenado pelas veias que estão próximas aí da camada aracnoide. Nós temos aqui a nossa pia mater em vermelho. Vocês podem ver que a pia mater ela está intimamente relacionada, né, tanto com o sistema nervoso central, quanto o periférico aqui com os nervos, formando aqui uma espécie de uma bainha que vai até os gânglios, né? No caso do sensitivo, e até o nervo, no caso do motor. A aracnoide ela não se continua também. Já a dura mater ela tende a se continuar mesmo depois de formar o nervo. Aqui já é nervo. Aqui ainda é raiz sensitiva. E aqui é a raiz motora. Como vocês podem ver nessa figura. Nessa figura da esquerda eu vejo a dura mater externamente. Quando eu retiro, eu vejo a aracnoide. E no fim, eu vejo a minha pia mater. Aqui eu vejo o saco dural, que é composto basicamente
por dura mater depois de terminada a nossa medula espinhal. Tá? Aqui já é nível de sacral. Bom, o suprimento nervoso das minhas meninges, né? Elas são inervadas. Então quem gera a dor não é o cérebro em si. Quem gera a dor, uma lesão, são as meninges. Por exemplo, numa cefaleia, né? Numa dor de cabeça, numa enxaqueca. A maioria dessas dores estão relacionadas à meninge. Tá? Porque ela é inervada. Ela sim é inervada. Tá? O cérebro não. Então nós temos aqui o nervo trigêmeo, o quinto par, e o nervo vago, que é o 10º par, e os 3 primeiros nervos espinhais, cervicais e ramos do tronco simpático. Então todos esses aqui, né, vão formar aqui os ramos meníngeos, os nervos espinhais, que vão levar, né, terminações nervosas sensíveis ao estiramento. Então quando há um estiramento nessa meninge, essas terminações nervosas são ativadas, o que leva à ativação desses nervos, gerando uma dor. No caso aqui, por exemplo, uma cefaleia gerada por uma rigidez na nuca. Normalmente acontece depois de uma forte tensão. Já o suprimento arterial da dura mater é feito pela carótida interna, artéria maxilar, faringe ascendente, artéria occipital e artéria vertebral. Tá? A artéria mais importante de nutrição para a dura mater é a artéria meníngea média, que sai, que se externaliza do crânio pelo forame espinhoso. Essa artéria meníngea média também é uma grande fonte de dor de cabeça. Então, quando essa se contrai, no caso, quando essa se dilata, quando essa se dilata, você tem a cefaleia. Aqui em detalhe, eu vejo no esquerdo a artéria meníngea média, no ponto aqui do pitério. E aqui eu também tenho na direita esse ponto bem enunciado, né? A artéria aqui meníngea média. Jogando aqui alguns ramos frontais, né? Parietais, assim lá. Bom, quais são os seios venosos da dura mater? Então, os seios venosos se situam entre as camadas da dura mater. A principal função é receber o sangue e o líquor. Eles não possuem músculos ou válvulas, portanto, não têm controle, né, de pressão ou qualquer coisa do tipo. Eles não geram retorno venoso. Tá? E todos vão drenar, vão tributar na veia jugular, no caso, veia jugular interna. Nessa figura eu posso ver aqui uma tomografia de contraste. Eu posso ver aqui o seio sagital superior. Seio sagital superior. Aqui eu vejo o seio sagital inferior, seio sigmoide, seio transverso, confluência dos seios. Provavelmente esse aqui é um seio reto. Não, perdão, esse é o seio reto. Esse aqui é transverso do outro lado. Aqui nessa figura aqui, eu posso ver que há uma interrupção do seio sagital superior, provavelmente por algum bloqueio aqui, patológico. Existem também as veias emissárias, que se ligam aos seios venosos através de veias diploicas. Veias diploicas estão relacionadas à díploe. Díploe do crânio. Tá? E essas veias estão relacionadas à veia do couro cabeludo.
Eu posso ver aqui que são veias que estão intrínsecas no osso, entre as duas camadas da dípula, e elas se irradiam, né? Na verdade se tributam de várias áreas do nosso crânio. E aí se tributam, né, como mostra nessa figura. As veias emissárias, elas adentram aqui a camada óssea, e vão desembocar aqui uma lacuna venosa, vocês podem ver, que vai terminar em um seio cerebral. No caso aqui, essa figura, o seio sagital superior. Então, voltando aqui, nós temos os seios venosos da dura mata. São eles o seio sagital superior, o inferior, os seios transversos, o seio reto, occipital, sigmoideus, cavernosos e petrosos. São 8 tipos de seios. Essa figura do néter, eu posso observar aqui seio sagital superior, que é bem extenso. Vai aqui do frontal até o occipital. Eu vejo o seio sagital inferior, vocês podem ver aqui. Está mais central do nosso crânio. Nós temos o seio reto, que está ligado aqui ao seio sagital inferior. Temos também o seio sigmoidal, formando aqui um S. O seio transverso, que é melhor visto com visão crânio-caudal. O seio occipital, que é aqui inferior. Nós temos a confluência dos seios, que é uma câmara. Nós temos também um seio aqui chamado de seio esfenoparietal e o seio intercavernoso, que liga os dois seios cavernosos. Então, nessa vista, eu vejo esses seios venosos. A aracnoide, gente, ela é uma delicada membrana impermeável e avascular, não tem vascularização. E fica entre a dura mata e a pia mata, como eu já havia ilustrado. Ela se separa da dura mata por um espaço chamado de subdural. E se separa aqui, desculpe, não é aracnoide, aqui é pia mater. Se separa da pia mater pelo espaço subaracnoide. Note que a aracnoide, ela leva a uma característica própria dela, que são as vilosidades aracnoides. Essas vilosidades estão presentes dentro dos seios venosos em algumas áreas do nosso crânio. Tá? E essas vilosidades estão ricas, a nível mais microscópico, de granulações aracnoides. Essas vilosidades servem como locais em que o líquido, no caso o líquor, se difunde para a corrente sanguínea. Então é o momento onde o líquor vai ser transposto, vai ser tributado na corrente sanguínea. Vocês podem ver nessa figura. Eu tenho aqui o crânio. No caso, o couro cabeludo, o crânio. Tenho aqui a dura mater.
A dura mater endóstea, aqui é a dura mater meningea. Tá? Existe aqui, abaixo da meninge, né? Aqui nós temos o seio, nesse caso o seio sagital superior. E abaixo aqui do seio, do caso da meninge, da dura mater meninge, eu tenho a aracnoide, que fica nesse nível aqui. Abaixo da aracnoide eu tenho esse espaço aqui, ó. Esse espaço aqui é chamado espaço subaracnoide. Ele é rico em artérias. Tá? E essas artérias vão aqui drenar o líquor que vai ser gerado aqui para os seios venosos, por conta das granulações que estão aqui, que são chamadas de granulações aracnoides. Então, pessoal, aqui a gente pode ver uma ilustração tridimensional demonstrando aqui, ó, a presença da dura mater, que é esse roxinho, no caso o endócio, tá? E aqui a membrana meningea. Nós temos aqui uma granulação aracnoide, que é do espaço aracnoide. O seio sagital superior, vocês podem ver aqui. Aqui o espaço subaracnoide, abaixo da aracnoide mater. E a pia mater abaixo do espaço subaracnoide, ligado intimamente aqui com o nosso cérebro. Tá? Aqui a gente vê a foice do cerebelo, tá? Como vocês podem ver aqui nessa figura. Tá bom? Bom, a terceira camada é a camada mais interna, que vai estar intimamente relacionada ao cérebro. Ela é formada, né, por células mesoteliais achatadas. Então, a fina camada. Né? E junto com a aracnoide, a pia mater mais a aracnoide, vai formar o que eu chamo de leptomeninge. Tá? Então, existe esse nome anatomicamente falando. A pia mater se funde ao epineuro, vai revestir externamente as artérias que penetram na substância nervosa, e na medula espinhal vão formar o filamento terminal, aqui está errado, vão formar o filamento terminal, que vai se fundir com a dura mater, a nível de S2, e se continua para fixar-se ao periósteo, no cóccix, mais abaixo. Então aqui nós podemos ver também que a medula espinhal, né, forma também os ligamentos denticulados. Esses ligamentos se fixam às raízes nervosas. Nessa figura nós podemos ver aqui a medula, aqui já é cauda equina. Nós temos aqui, ó, intimamente relacionado a pia mater, que pode ser visto também nessa figura aqui, formando aqui, por exemplo, o filamento terminal que é fundido, como vocês podem ver aqui, o filamento terminal. As alterações, nós temos várias. Aqui eu enumerei 3 principais. O hematoma peristadural, que fica acima da dura mater, meningea. O hematoma subdural, fica abaixo da dura mater. E o hematoma, e no caso a hemorragia subaracnoide, que é uma hemorragia que se dá no espaço subaracnoide.
Aqui nessa figura nós vemos primeiro o hematoma extradural, por exemplo, uma pancada na cabeça. Nós podemos ver aqui que essa pancada ela só atingiu a dura mater, né, e levou aqui, caso, a um inchaço, né, no cérebro e a um preenchimento de sangue vindo, né, principalmente de artérias meníngeas. Nós temos aqui o outro hematoma, que vocês podem ver em vermelho. No caso aqui não é vermelho, é escuro, né? No contraste, aqui é sangue. Como vocês podem ver em toda essa área frontal aqui. Ah, e nessa figura está mais ou menos com essa característica. Essa é a característica de hematoma subdural. No caso agudo, o crônico ele se estende mais, uma área mais profusa, né? E nós temos também o hematoma subdural crônico, como eu havia falado para vocês. Então, o subdural crônico ele é mais extenso e pode gerar, né, um deslocamento do cérebro, inclusive para o foramato.